Um, dois, três, ação. A nós, que andamos insensatos, sem saber que talvez nunca cheguemos ao nosso destino. A nós, que distraídos não nos damos conta dos perigos de labirintos e alçapões. Nós, que passamos insensíveis aos avisos dos que gritam inauditos. Dos mapas que não são lidos, dos que acenam sem serem vistos ou compreendidos. Nós, que ignorando pedras, desvios e surpresas, não percebemos de que tudo como veio pode simplesmente desaparecer. Na manhã do dia 19 de outubro de 2013, nos dirigimos ao Centro Cultural Vergueiro para o que seria um longo dia de gravações. Essa seria a tomada que abriria nosso filme, uma panorâmica suave, que buscava introduzir o espectador ao ambiente calmo do local e situá-lo no prédio que abrigaria as filmagens, antes que revelássemos um pouco de sua história. Ao chegarmos no local e procurarmos o lugar perfeito para rodarmos, fomos barrados quando nos aproximávamos de uma escada. Não desceríamos, mas mesmo assim o segurança falando aos cotovelos nos disse que por ali tudo era proibido, e que se fosse um de nós, nunca se arriscaria em tentar entrar lá. O que ele queria dizer? Ainda não sabíamos, ainda nem nos importávamos. Como alunos de audiovisual, nosso trabalho tinha a proposta de um único dia de gravações. Cada grupo de alunos com um tema pré-escolhido. 2 semanas antes do início das filmagens, após extensa pesquisa, entregamos nosso projeto técnico e teóricos detalhados. Trataríamos do aborto por meio de uma discussão. Para conduzir o debate, convidamos 3 mulheres. Uma médica especialista em saúde feminina, uma senhora católica de uma liga pró-vida e uma jovem militante de um coletivo pró-escolha conduziriam um filme de um ponto de vista médico, ético e profundamente pessoal. Assim, estávamos agora com um novo local para as entrevistas e com os equipamentos todos montados. Apenas a cadeira, em frente à câmera, esperava ainda a voz da convidada, que não falaria. Após longa espera, tivemos certeza que nossas convidadas não chegariam. Frustrados, decidimos que rumos tomar. Não tínhamos mais nada sem elas, mas precisamos de uma voz. Pensamos no segurança que nos tinha proibido de chegar perto da escada. Por que ele era proibido? Que lugares aqueles subsolos podiam esconder? Conversando com os funcionários que preferiam não se identificar, ouvimos histórias que nos pareciam à primeira vista sobrenaturais, fantasiosas. Porém, logo notamos uma coerência entre elas. Tanto segurança como a faxineira, que falaram conosco, nos descreveram o segredo daqueles subsolos proibidos, onde há uma determinada sala que está trancada desde 2006. Por que essa sala está trancada? Perguntamos. Foi lá que desapareceram os faxineiros, ela respondeu. Parecia que finalmente tínhamos encontrado o nosso objeto. Um objeto muito mais interessante do que o que pensamos retratar quando saímos de casa. Segundo os funcionários, Rudinei, Jorge e Lucival trabalhavam havia poucos meses no Centro Cultural. Com a idade entre 25 e 33 anos, esses 3 imigrantes nordestinos não possuíam família em São Paulo. No dia 16 de maio, uns seguranças iam entrar na tal sala, e depois de um tempo, estranhando a demora dos rapazes e ouvindo o que descreveu como o som de uma reza, o segurança entrou no local,
Porém, nada encontrou na sala, além de um repentino silêncio vazio. O inquérito policial sobre o desaparecimento não chegou a nenhuma conclusão. E as histórias sobrenaturais que ouvimos em torno dessa sala nos nossos testemunhos começam a partir de então. Aquelas paredes ali, tinha um homem, era uma mulher que eu não me recordo bem, que ela via pessoas naquelas paredes. É assim, eu trabalho aqui 2 anos aqui, os pessoal que já estão mais tempo aqui já viu um vulto aqui. Lá é espaço grande, mas é um ambiente fechado. Ali tem alguma coisa negativa. Se você fazer ronda aqui madrugada, que eu faço ronda, fica atento aí. Pode acontecer um vulto, uma cadeira mexer, alguma coisa branca passando na sua frente. Isso existe. Tipo assim, eu tô conversando com você, daqui a pouco passa, eu vejo uma coisa passando atrás de mim, vai, eu vi uma coisa. Você não acreditou, mas eu vi. A gente fica com medo, você sabe qual é o dia da manhã, entendeu? Isso aí é um terror pra gente. É isso aí que a gente pode dizer. Aí eu fui varrer lá, menino do céu, quando eu ia pra aquele coisa, assim, meu Deus, isso é um fantasma, você não tá vivo, quando eu me arrepio todinho. Eu saí de lá. Falei, meu Deus, minha colega aqui não volta. Mas eu não gostei dela não, ainda comentei que eu me cagar. Nossa, esse lugar parece uma assombrada. Na pesquisa posterior à captação deste filme, descobrimos que a data em que o terror começa no Centro Cultural, coincidentemente, é também uma data de terror para São Paulo como um todo. Aquele dia, não só o Centro Cultural estava vazio, mas também toda a cidade de São Paulo. Dia 16 de maio de 2006 foi a data em que o PCC, Organização Criminosa de São Paulo, iniciou uma campanha de violência contra o aparato estatal. Não só os 3 faxineiros, mas muitas outras pessoas pela cidade desapareceram sem deixar registros. Porém, aparentemente as coincidências param por aí. Não encontramos nenhuma indicação de uma relação entre os rapazes do centro com o crime ou com a polícia. Eu lembro eu estava trabalhando lá no Andrósio mesmo nessa época. E quando foi, eu acho que foi 3 dias, não sei, eu acho que é 3 dias que foi. E o nosso chefe não estava no setor, o chefe lá do setor, ele estava em outro lugar. Aí ligaram falando o que estava acontecendo, aí mandou liberar a gente umas 2 horas, que nós saímos às 4. Mas aquele tempo ali foi um horror mesmo, foi terror mesmo. Você tem ideia do que pode ter acontecido com essas pessoas, com esses desaparecidos? Ah, não sei pra dizer pra você, mano. Tem certas pessoas, clientes, para pegar a pessoa inocente fingindo que era PCC, é quebra de aqui, não é? Os caras pegam, jogam em qualquer lugar, qualquer canto, qualquer abril aí. Lugar sinistro eles jogam, né? Tipo a gente fala, sinistro. Testemunhos e pesquisas nos haviam levado a uma história muito mais incrível do que a que fomos buscar. Porém, agora um clima de tensão tomava conta da equipe. Sentimos que éramos observados por todos e que de certa forma incomodávamos. Já não nos importa. Agora a nossa curiosidade e o nosso projeto nos impõem prosseguir. Nenhum obstáculo iria nos impedir de olhar a sala com nossos próprios olhos. As imagens que vocês acompanham a partir de agora foram gravadas com uma câmera escondida pelos labirintos das escadas.
Alguma coisa ali. Grade fechando. Trancado. Barulho estranho. O que é aquilo ali, cara? Você viu isso? Decidimos parar por ali. Cansados e confusos, íamos embora tentando explicar para nós mesmos o que vimos e o que ouvíramos naquela sala. Na semana que se seguiu, pesquisamos, reunimos e editamos o material que vocês assistiram até agora.